ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, propostas para a saída da crise não nos falta. O que não me parece faltar é o mínimo de coesão política, até porque a crise é da representação política. O governo Temer tentou contornar essa crise apresentando reformas que assustou a sociedade. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, todas elas terminaram estabelecendo um certo pânico na sociedade. E essa tentativa de impor reformas com retiradas de direito dos trabalhadores, dos aposentados, tinha um sentido de desviar a atenção da crise política. Eu estou aqui repetindo o que eu venho dizendo há 1 ano e meio. A crise é da representação política. Nós estamos vivendo a crise política. Nós, o ano passado, demos um encaminhamento que feriu a democracia. Eu me posicionei contrário, não por pertencer ao governo anterior. Não tinha nenhuma relação com o governo da presidente Dilma, ao contrário, lhe fiz oposição. Mas considero, e a gente precisa refletir no presente, as nossas atitudes do passado. Considero que o impeachment foi uma agressão à democracia. E daí, então, nós não conseguimos mais buscar uma saída política capaz de superar a crise política e a crise econômica. E não havia dúvida. O senador Paim várias vezes abordou esse tema na mesma direção de que a marcha da insensatez, da condução equivocada que o parlamento dava naquele momento à crise que nós estávamos vivendo, nos levaria a aprofundar mais a crise e também com repercussão graves na economia. E hoje, com as últimas notícias, nós sabemos que nós tínhamos razão, que a crise é política e envolve uma parcela importante da representação política brasileira e agora atinge o Palácio do Planalto com suspeitas e acusações já gravíssimas, inclusive que o presidente Temer teria revelado a Wesley, que é o dono da Friboi, teria adiantado a ele a variação da Selic. Isso aí, uma vez constatado, por si só, é um crime de extrema gravidade. Se isso for realmente constatado, nós estamos diante de um crime que precisamos tomar providências urgentes. As alternativas são muitas. Nós temos alternativas para sair da crise, mas nós precisamos de um mínimo de coesão política. Sem isso, nós colocamos em risco até o ambiente social, as relações. O Estado deixa de regular as relações da sociedade quando não tem coesão política. E isso pode levar a um conflito social sem precedente no nosso país. Eu não tenho a menor dúvida de que, se nós não tivermos alternativas, não apresentarmos solução, e vejo que o parlamento vazio desse jeito, me preocupa, porque dá uma demonstração de que há uma despreocupação com o momento que o país está vivendo. Não é... Os senadores, creio que todos estão na casa porque eu suspendi minha viagem, eu faria um lançamento de um aplicativo do nosso mandato em que o eleitor vai poder influenciar, inclusive nas nossas decisões, na medida em que ele participa desse aplicativo, ele vai poder influenciar nossas decisões nas votações em plenário. Eu suspendi, que aconteceria hoje, às 19 horas, em Macapá, para permanecer aqui em vigília, acompanhando cada passo dessa crise. Temos aqui uma proposta, eu tenho uma proposta de emenda constitucional que promove um referendo revogatório do mandato de presidente. Essa pode ser uma alternativa, uma consulta popular seguida depois de eleições diretas. A ideia não seria apenas a eleição direta para presidente, mas seria eleições gerais. Eu acho que é hora de mudar o Congresso que está aí. Até porque
são uma parte importante de senadores e de deputados federais, estão sendo investigados. Então, o ideal era que nós chamássemos eleições gerais, não é, para resolver definitivamente a crise. Esse seria o grande encaminhamento. Para isso, a gente precisa construir a coesão política necessária para isso. Esse envolvimento do presidente Temer está causando danos tremendos ao país. Os ativos brasileiros no mercado de Nova York caiu quase 10%, e aqui também no mercado interno. Então, é uma crise que vai ter consequência para os trabalhadores, vai provocar mais desemprego, vai provocar mais falência das empresas e vai provocar um clima muito ruim na sociedade, e nós precisamos agir com rapidez. Portanto, senhor presidente, aqui vai o meu repúdio a esse comportamento criminoso da representação política. Isso não pode continuar. Nós precisamos estabelecer leis capazes de proteger o patrimônio coletivo, o patrimônio da sociedade brasileira, que está sendo dilapidado pelo mau comportamento, pela inconsequência da representação política. Infelizmente, eu tenho que reconhecer, como representante político, que nós temos um comportamento que nos submete à desconfiança generalizada na sociedade e, às vezes, até nos impossibilita de dar uma condução correta que seja respeitada por todos. Mas a oportunidade nós temos, as ideias não nos faltam, o que nos falta é construir essa coesão política capaz de chegarmos a uma solução definitiva para a crise. Obrigado, senhor presidente.